Olá, seja bem-vindo a mais um Move Work Podcast. Aqui é o Carlos Endrigo e hoje nosso bate-papo é com a doutora Elis Vane, um excelente profissional que se destaca no seu mercado pela qualidade dos serviços oferecidos e por ser uma profissional que compartilha seu conhecimento com outros profissionais. Eu tenho certeza que hoje esse bate-papo vai ser incrível. Então, Nilce, é com você! Falou tudo, Carlos Endrigo. É claro que essa entrevista vai ser, olha, extraordinária. Vim para cá, doutora Elis Vane, que eu tenho a honra, a satisfação de receber aqui na Move Work, podcast do empresário Carlos Endrigo. Tudo bom, doutora? Tudo bom, Nilce? É um prazer estar aqui com o Carlos, com você. Eu estou muito feliz, estou com borboletas na barriga para estar nesse programa, me sentindo muito honrada. Como sempre, o Carlos, ele sempre faz parte da minha vida, sempre ele faz uns convites assim que me tira um pouco do eixo, depois eu vejo que é tudo propósito de Deus. Estou muito feliz, viu, Nilce? Você e ele, a sua equipe, parabéns por esse projeto que está conquistando aí o mercado de uma forma tão rápida. E eu tô aqui muito feliz por estar com vocês. Que maravilha! E agora já quero parabenizar você pelo seu mais novo projeto, né? E eu vi o seu estúdio lá de podcast maravilhoso. Conta para nós rapidinho, antes de falar quem é você, ou você vai falar logo em seguida de quem é você? Você escolhe. Vamos falar, então. Nós estamos com um podcast chamado Livrecast. É um projeto que nasceu o ano passado e eu não tive a coragem de peitar. E aí Deus me colocou no plumo e falou, ou vai. Então, qual que é o projeto do Livrecast hoje? O Livrecast é um projeto para mulheres empreendedoras, mulheres que têm medo de dar a carinha aí no mercado. Então, nós vamos fazer o quê? A gente não vai dividir, a gente não vai somar, a gente não vai subtrair. O Livrecast, ele quer multiplicar. Então, multiplicar mulheres que querem trabalhar e não sabem como, que quer contar a sua história, quer destravar. Então, essa é a unção e a visão nossa de estarmos multiplicando na vida de mulheres o como é importante estar na frente da telinha, fazer parte de um podcast, contar a sua história e o quanto isso representa no mundo, né? Porque daí já o podcast já alcança o mundo, diferente do Instagram, que a gente tem que aceitar e tal. Então, eu vejo, assim, uma Elis antes do podcast, chamado Livrecast, e uma Elis depois. Porque, por mais que a gente é um bebezinho, que a gente acabou de nascer, eu vejo que ele abriu o meu leque e os contatos, né, os feedbacks que eu estou recebendo de pessoas que eu nunca imaginei conhecer no mundo. É muito engraçado e alcança muito rápido. Então, eu estou muito feliz por esse novo projeto. E agora eu vou falar da doutora Elis, pode? Ainda não, só um instantinho, doutora. Não, Eu quero tá destacar, doutora, que é incrível essa iniciativa, principalmente porque você está em obediência a Deus, em cumprir o seu propósito. E eu acredito que você já tem ciência do que eu vou falar agora. Normalmente, quando a gente muda, a gente vai para outro ciclo. Se eu posso dizer assim, Deus, Isso. Muitas vezes, ele requer mudança também da nossa característica, do nosso físico, por assim dizer, sabe, da maneira que a gente se coloca enquanto essa profissional por meio do vestuário, entendeu? Do corte de cabelo. Eu estou falando assim de forma bem, bem clara. Tá? E Deus, já aconteceu isso na minha vida. E eu vejo isso em você e achei maravilhoso, né? Eu disse, nossa, ela veio com uma proposta que veio junto no pacote. Como que você vê isso, doutora? E já assim, pegando o gancho, falando quem é você, né? Exatamente. Exatamente há um ano atrás, eu me aliancei a um ministério onde eu fui entendendo e hoje em dia é muito difícil você encontrar a nível Brasil, né, que a gente tem um contato mais com os brasileiros, mas é muito difícil você encontrar pessoas que fazem votos, que cumprem os votos e que mantêm, né, e aí eu me aliancei debaixo de uma autoridade para mim, que é uma bênção, meu apóstolo
ao Vanor Ricardo e a esposa dele, a Larissa. E eles têm me ensinado, eu estou debaixo do Ministério de Libertação. E desde quando eu comecei a fazer os estudos e a me aprofundar, eu fiz a minha árvore genealógica, eu fiz o estudo das minhas genéticas, do que estava acontecendo com a minha vida. E hoje eu não tenho problema nenhum em estar falando que o meu cabelo, eu fiz um propósito com Deus e cumpri esse voto. Então, raspei o meu cabelo com um ato profético por cumprimento de um chamado que Deus me deu e eu fiz esse voto e cumpri. E no momento que eu raspei a cabeça, eu percebi algumas coisas. Uma daquelas que o ser humano ainda não está preparado para ver mulher com cabelo raspado. As pessoas julgam, acham que é câncer, porque é difícil você ver isso hoje aqui no Brasil. O diferente, né, doutora? É De muito certa diferente. forma. E a conexão com Deus, assim, porque o cabelo é a honra da mulher, né? Então, quando você tira isso, eu usei o turbante, me deu alergia, isso ninguém fala, né? Mas a gente joga aqui para todo mundo entender que não é fácil. Cumprir-se um voto não é fácil, mas também o nível de intimidade com Deus, né? A renúncia do que é externo para ter aquilo que é eterno é muito grande. E às vezes as pessoas falam assim, mas ela raspou a cabeça, né? Para mim pode ser simples, para nós que somos mulheres não é simples. Não é simples e não é uma coisa fácil, porém eu orei muito ao Senhor e assim, a Elis antes do cabelo e depois do novo visual é outra. Então, assim, que bom que nós estamos sempre em mudança. Eu acho que isso também faz parte do processo da pessoa que está uma vida em Deus, em Cristo. E acima de tudo, o que que eu vejo? Hoje eu sou uma pessoa muito mais madura, muito mais firme e com muito mais convicção de quem eu sou perante Deus e perante as pessoas. E que eu não estou aqui para agradar pessoas, e sim para me alinhar, para estar mais próximo de Cristo. E quando eu entendo isso, eu começo a ver que além de eu não ser perfeita, eu vou ajudar as pessoas também que não são perfeitas a chegar mais próximo de Cristo. Porque quando a gente chegar perto do que Cristo é, aí nós levar de Deus já vai nos levar, né? Então, assim, para mim, mudou toda a minha vida, assim, desde o meu trabalho, da minha conexão com os meus filhos, a gente tira um tempo de qualidade para ler a Bíblia, para fazer culto doméstico, assim, a intimidade nossa, porque o que adianta, hoje eu trabalho um pouco menos do que antes, eu tiro o sábado, estou guardando o sábado com os meus filhos, então a gente tira para cultuar o Senhor, para viver um tempo nosso, só nosso. Isso fez com que a minha conexão, que eu estava perdendo por conta do trabalho, dos cursos, que eu dou curso nível Brasil, e aí eu fui vendo que eu estava perdendo os meus filhos. Isso é sério, porque se eu não encocar a criança, né, no caminho onde ela deve andar, quem vai? Se Deus confiou essas duas vidas nas minhas mãos. Então, eu estou fazendo o caminho de volta porque Deus pediu. Então, mudou todo o meu ciclo, o meu cenário e todas as minhas amizades. Foi uma mudança radical, que eu creio que foi da vontade de Deus, porque a paz que eu sinto hoje, eu nunca senti na vida e foi necessário. Então, eu estou muito feliz por esse novo Dr. Elis, que eu acredito que nem a Nilce não conhecia, por mais que a Nilce tenha uma grande chave nessa mudança, né, na minha vida, porque ela organizou o meu primeiro livro e me ensinou como faz. Depois eu me tornei organizadora do segundo junto com o Carlos. Então são duas pessoas chaves que me destravaram, que fizeram parte desse processo para que a Elis estivesse onde ela está hoje. Que sensacional. E vale destacar, é muito forte, que Deus, ele não vê assim o conjunto. Por exemplo, imagina, você está num evento cristão, tá? Aí tem um monte de gente, Deus está olhando no coletivo. Não, não, não. Cada pessoa, ele trabalha individualmente. Então, isso requer compreensão de nós mesmos, né? Porque as outras pessoas poderão não entender. Não entendem, na verdade. A não ser que você esteja nesse lugar de ser usada por Deus para atraí-las, né, a convicção de quem elas são em Cristo, e elas vão ter intimidade que você tem, ou diferentemente, para poder compreender um pouco quem é Deus, né? E Deus, ele pode fazer o que quer, né? Então eu vejo assim, sabe, que você galgou
outros degraus. É assim que eu vejo você, sabe, doutora? E enquanto profissional, eu acho maravilhoso você destacar isso nesse primeiro momento, né? E agora você está livre para falar mais, né, da sua vida enquanto a profissional que você é aí na área da beleza, né, tanto para homens como para mulheres, enquanto escritor e palestrante. Já quero saber se você vai para São Paulo. Fique à vontade, doutora. Tá, joia. Hoje, como speaker, né, eu assumi o Mato Grosso do Sul, então a gente dividiu os setores. Eu sou speaker da Sinclair, que é uma marca aí que ninguém quase ouve falar, a não ser os injetores. Então, para quem está ouvindo, é um nome diferente, mas para a gente que trabalha, o que é o injetor, para vocês entenderem? São aquelas pessoas que fazem preenchimentos, harmonização, bioestimulador. Então, hoje, quando se fala speaker, é aquela pessoa que passa por um processo para ter um novo título para ensinar para médicos, farmacêuticos, dentistas, biomédicos, fisioterapeutas. E de lá para cá, depois que eu me tornei speaker, a minha agenda ficou um pouquinho mais ajustada, porque eu tenho viajado muito para dar curso. E aí, o meu consultório fica com essa parte quando eu estou em Cuiabá. Então, eu estando em Cuiabá, eu tenho aqui a minha Anne, que é o meu anjinho da guarda, eu falo, que cuida das coisas aqui para mim. E aí, quando eu estou aqui atendendo, eu falo que hoje a minha clínica, ela é do Senhor, não é minha. Porque é Ele que escolhe os pacientes que entram aqui dentro e que bom que Ele pode ter essa liberdade, porque eu faço parte de um processo seleto na vida de pessoas que eu falo que a gente transforma a face, não, a gente só evidencia o que é bonito. Porque se a pessoa quiser transformar aqui, eu não faço isso. Eu sempre prezo menos é mais. Eu sempre prezo por deixar a genética da pessoa sempre em evidência. Tanto é que você vai olhar para o meu rosto, não vai ver um rosto perfeito, porque eu não sou perfeita. E eu me aceito do jeito que eu sou. Porque hoje em dia, no mundo da harmonização facial, corporal, a gente vê aquelas pessoas com aquele bumbum gigante, aquele rosto bem definido, sem as imperfeições. Então, quando eu dou curso, os alunos falam assim, mas você faz as coisas em você? Eu falo, faço. Eu corro, então quem corre luta contra a gravidade. Só que eu deixo a minha boquinha torta porque eu nasci com a boquinha torta, eu deixo algumas imperfeições porque eu não quero tirar minha essência. Minha essência me faz, entendeu? Então, assim, eu vou um pouquinho, eu dou uma melhorada no meu eu, sem tirar a minha essência, e eu ainda consigo entregar para as pessoas a priorizar o seu alto valor. Porque várias das vezes, Nilce, aqui no consultório, já chegaram pessoas falando assim, eu quero parecer com esse artista. E aí eu vou trabalhar no nitidez. Sério eu isso, falo, doutora? Olha, não importa o valor, pode usar quantas seringas for necessário, eu vou pagar, mas eu quero até tal mês ficar igual esse artista. Aí eu começo a fazer um desenho para ele, eu pego o paquímetro, mostro a projeção facial, eu falo, olha, por mais que a gente vai gastar um monte de seringa, você vai tirar a sua genética, o que Deus te deu. Vamos evidenciar isso, aquilo, e vou explicando. E aí a pessoa vai entendendo, nossa, é verdade, se eu melhorar aqui vai ficar melhor do que esse artista. Então, assim, existem pessoas que se perdem, né, de tanto ver hoje, como a mídia, ela tá muito acessível, as pessoas acompanham muito vida de artistas, vida de pessoas que querem ficar igual. É ilusão, doutora, é ilusão, é ilusório, né? É ilusório. E eu tenho muito disso. É E aí, daqui a pouco, eu triste. tenho que indicar para um psicólogo, porque a pessoa não está bem. E a gente vê que o problema está lá no coração, não é na face. E veio descontar tudo isso, gastar aquele dinheiro para ver se fica igual a pessoa, sendo que a pessoa é bonita. A pessoa só perdeu o seu valor porque se perdeu em algum lugar. Então, até isso, a gente tem visto com outros olhos, porque quando a gente entende que a gente precisa de Cristo, e Ele merece toda a honra, toda a glória, e a gente não tem que mudar muita coisa, só evidenciar, a gente consegue hidratar uma pele, a gente consegue fazer harmonização, a gente consegue fazer tudo sem tirar a essência da pessoa. Então, hoje, esse é a característica que eu ensino nos meus hands-ons. Hands-ons é as aulas que a gente dá em grupo. Também eu dou o curso do Zero ao Up, que é o curso meu, da doutora Elis, que não tem nada a ver com a empresa que eu represento.
que é o curso pessoal, individual. Então, assim, a gente lidar com muita gente. E isso é gostoso. Eu falo, olha, Deus, quando... Igual eu estava sentindo a minha barriguinha aqui cheia de borboletas aqui. A mesma coisa para entrar aqui no programa. O mesmo sentimento que eu sinto é quando eu vou fazer uma harmonização, ou passar um fio, ou fazer uma toxina num paciente. Eu falo, Deus, quando o Senhor tirar esse sentimento de insegurança, por mais que eu estudo, eu tenho todos os dias 1 hora de estudo que eu dedico para a minha profissão e 1 hora de devocional que eu dedico para Deus, mas o Deus é o meu primeiro horário. Antes eu corria, né? Então eu tenho acordado 4 horas da manhã, 5, para fazer meu devocional. Aí que eu vou correr. Então, meu primeiro horário é para o Senhor. E aí as coisas fluem. Então, assim, o nosso dia não é fácil, porém a gente consegue organizar para conseguir atingir o objetivo. E eu costumo dizer que toda profissão, quando a pessoa ama o que faz, ela vai estudar, ela vai se dedicar para ela entregar o melhor. Então eu falo para os meus alunos, eu falo assim, a partir do momento que você parar de estudar, você não vai entregar o melhor, porque tem pessoas estudando o tempo inteiro. E não é que eles são seus concorrentes. Eu costumo falar para meus alunos, vocês nunca serão meus concorrentes. Porque as pessoas que vão se identificar com você, não vai se identificar comigo. Por isso que tem vários profissionais. E tá tudo bem. Então a gente tira também aquela coisa, ai, não vou ensinar tal técnica para fulano porque ele é meu concorrente. Não, ele é meu colega de trabalho. Ele vai ter os pacientes dele e eu vou ter os meus que vão se identificar comigo. E tem mercado para todo mundo. Muito bom, muito bem colocado, né? Diferente, Agora, né? eu fiquei pensando aqui, doutora, em relação às mudanças, a mudança facial, né? Agora pense, né? Eu estou pensando em priorizar a minha questão. Por exemplo, tem muita gente que busca a harmonização facial e não tem sérios problemas, como um poro dilatado, né? Por exemplo, eu já observei, eu faço skincare, aí quando eu faço a esfoliação, fica mais evidente, ó, igual ontem eu fiz, fica bem mais evidente os poros, mas eu não deixo de trabalhar, entendendo que um dia, se Deus quiser, Ele vai colocar no meu coração a prioridade para amenizar. Mas mudar a raiz, a minha genética, é um problema mais sério mental. E é para isso que nós temos você, como essa brilhante profissional, né, doutora, que além de fazer o desejo do coração de uma pessoa que queira melhorar, né, você está também para ajudá-la a entender sobre quem ela é e quem ela pode ser em Deus. Isso é brilhante demais, né, doutora? E por isso que você é professora, como você acabou de falar, é palestrante, é escritora, né, doutora? Você quer falar de qual ponto agora? Você já falou da sua vida na intimidade com Deus, como mãe, né? Isso é muito importante como prioridade para mostrar para esse mundo afora aí o que você tem, né, para ajudar as pessoas, que é o objetivo principal. Aham. Então, eu nunca pensei que um dia eu ia ser palestrante. E hoje eu vendo a minha agenda, eu palestrando, eu falo, nossa Deus, é surreal, mas tudo é um processo. Eu fiz primeiro 5 anos de teatro evangélico, fui quebrando toda essa timidez que eu tinha. Depois, na Assembleia Legislativa, tem, para quem não sabe, né, já vou deixar a dica aqui: a Assembleia Legislativa tem curso de coach de graça, tem curso de oratória, então tem curso de inglês, eu fiz vários cursos nos meus horários vagos para mim quebrar a vergonha, porque eu era muito tímida. E não que eu deixei de ser tímida, mas eu aprendi técnicas para que eu possa tentar esconder um pouco a minha timidez e passar a mensagem da qual eu estou indo passar. Então, essa questão de ser palestrante, eu nunca me vi. Vou falar bem a verdade, igual escritora, né? Eu nunca me vi. Só que as coisas foram acontecendo. E aí hoje, quando eu termino quando eu vou começar uma palestra, né, eu preparo a palestra, eu sempre tento mudar um pouco o conteúdo. Então, dependendo do lugar onde eu vou, eu procuro que a pessoa me passe, mais ou menos as pessoas que vão para mim falar especificamente para aquelas pessoas. Então, quando eu chego para dar a palestra, eu falo para o Espírito Santo, me ajuda a mudar, porque se eu mudar uma vida já está ótimo. E aí, depois da palestra, as conexões que me dão, assim,
eu não tenho explicação para contar. Tá sendo igual o podcast. Cada hora que eu abro o meu celular tem alguém novo. Oi, tudo Olha bem? Então, eu só. vi tal coisa. E aí, assim, só que a palestra, ela acaba, como a gente está na frente de um monte de gente, ela acaba que ela traz um aconchego depois daquela questão das fotos, aí a pessoa acaba te contando para você alguma intimidade dela. Então, eu quebro essa questão de técnica, sabe? Eu sou técnica, eu sou doutora. Não, na palestra eu sou um ser humano, onde eu passo algo para eles que eles também já viveram, às vezes eles não sabem que aquilo eles conseguem tirar um proveito para crescimento deles e nem sabem que eles podem aplicar algumas técnicas para melhorar a vida deles. Então, assim, eu me vejo como um canal de bênção na vida das pessoas como palestrante. Agora, como escritora, eu tenho um pezinho com a Kelly, né? A fotógrafa, porque ela que entregou para mim, né, há 10 anos atrás, que eu seria uma escritora, e quando ela entregou, eu nem estava na área da estética, e nem falando com pessoas, eu estava na logística, lidando com 30 homens, então eu só lidava com homens. Quando ela entregou, eu falei assim: não, não é de Deus isso, amiga. Eu não me vejo falando com mulheres, eu não me vejo escrevendo para mulheres. E no O momento primeiro em que Deus virou a impacto. ela falou assim: olha, eu vejo você escrevendo livro, dando autógrafo. E eu falei: não, não, eu não nasci para isso, eu nasci para ficar com o homem aqui nos bastidores, ninguém me vê. Porque, pensa bem, uma pessoa improvável, né? Totalmente improvável, porque ela trabalhava na gestão de estoque, então ela abastecia os hospitais municipais, os hospitais estaduais em grande escala, ninguém via. Quando você chega no hospital, você usa lá medicamento, mas você não sabe por onde passou, qual era a distribuidora que passou, nem pensa. Então, assim, a gente era meio que escondido. E aí eu acho que Deus virou uma chave aí na minha vida por propósito, né? Para que trabalhasse em mim o meu alto valor, para que eu pudesse trabalhar nas pessoas também. Então é todo um processo. Primeiro ele ministra em nós, ele ajusta os ponteiros em nós para poder nos entregar. E quando o Carlos entrou na minha vida, eu falei assim, nossa, na hora que eu conheci ele, ele mostrou para mim o projeto do livro que a Nilce estava organizando, eu não conhecia a Nilce, e aí eu falei, meu Deus, está se cumprindo. E eu lembrei. Então, mais uma coisa eu falo para o ser humano que está ouvindo esse podcast. Todas as coisas que alguém entregar que for de Deus para sua vida, não fica desesperado. Porque pode ser que aconteça igual a mim. Demorou 10 anos para se cumprir, eu até esqueci. Mas se for de Deus, vai se cumprir, porque hoje a gente vê muita gente, né, recebendo algo e já querendo que as coisas acontecem. E às vezes não é o momento, porque você não está preparado para aquele momento. Mas se for de Deus, vai acontecer. E aí, logo depois do lançamento do livro que a Nilce estava organizando, o cara chegou em mim: olha, preciso conversar com você. E aí foi no consultório, que não era aqui ainda, era no outro espaço. Olha, eu sinto que você tem que ser organizadora de um livro. E aí eu falei: Carlos, pelo amor de Deus, será que eu consigo? Não, eu te dou todo o suporte, só precisa achar as mulheres e tal. Falei: então tá, Carlos, nunca teve no Mato Grosso um livro só de farmacêuticas. E depois eu fui estudar, não tinha no Conselho Regional, no Conselho Federal de Farmácia, um grupo de farmacêuticas que escrevessem livro e que lançasse dentro do Conselho Regional. E nós somos os primeiros e os únicos até agora. Nossa. Muito difícil. Nilce, foi assim, uma tarefa muito difícil. Porque quando se dá em órgão regulatório, tem todos uns promenores, né? Sim. Que diferente de quando foi o nosso Uhum. livro. Tanto que a gente teve que cumprir uma tabela ali que meu coração no dia ficou super triste, que eu queria que fosse algo mais espontâneo. Eu sou muito espontânea. E a gente teve que cumprir uma tabela ali rigorosa para que fosse dentro do conselho. Porém, eu entendi que foi um propósito de Deus, porque isso nunca aconteceu no auditório do conselho. E a gente quebrou um tabu muito grande ali. O ano passado eu fui coordenadora do GT de mulheres do Conselho Regional de Farmácia. Esse ano eu continuo de novo, mudou a gestão e eu fui convidada. Então, assim, pelo belíssimo trabalho que a gente fez. Então, eu ainda continuo como coordenadora do GT, é Grupo de Trabalho, tá? Grupo de Trabalho de Mulheres Farmacêuticas do Estado de Mato Grosso. E eu também sou membro do Grupo de Trabalho de Estética do Estado de Mato Grosso.
Então, isso, gente, olha, agora vocês vão perguntar como é que você vive, Elisa. A gente vive. A gente vive. Não é fácil estar nas reuniões, dar parecer técnico, porque é um trabalho que também não é exposto, né? A gente só entrega. Sim, Só que é um trabalho muito legal, porque, por exemplo, quando eu estou no GT de estética, eu estou estudando as legislações para dar parecer técnico de estética. Quando eu estou no GT de mulheres, eu estou para ajudar as mulheres farmacêuticas, principalmente aquelas que estão no balcão, que recebem muito pedido de ajuda do interior, porque elas não têm aonde pedir ajuda de abusos, então vão na farmácia. Então me abriu um leque tão grande, Nilson, que o nosso estado ele é tão carente de ajuda para mulheres, sabe? E às vezes eu me pego até chorando. Desculpa. Porque eu falo, gente, se no balcão da farmácia as próprias farmacêuticas são um ponto de apoio no interior do estado, como que não está os outros estados, né? Como que não está essa questão do abuso, porque abuso pode ser um monte de coisa, não só abuso sexual, é sim. abuso Moral, emocional, né? né? Moral. Então, assim, quando eu estou no GT de mulheres, eu uso a minha parte humana muito forte, porque daí eu me coloco no lugar daquela denúncia que aconteceu, daquela situação. E a gente tenta montar cartilhas, né, para ajudar as farmacêuticas aonde ela procurar ajuda, qual é a delegacia da mulher, a gente está desenvolvendo essa cartilha para que elas não fiquem mandando para o conselho, o que que eu faço? Porque tem muito questionamento, como que eu faço? Para vocês observarem, técnicos farmacêuticos ainda não sabem na sua cidade para onde orientar pessoas. Imagina, não sei como que é o posto de saúde, mas hoje a porta mais aberta, desde quando veio o Covid e desde quando eu conheço, que mais procuram, que é mais acessível, são as farmácias para a procura de ajuda, por incrível que pareça. Para quem não tem condições, eles não vão nem no postinho mais, eles vão na farmácia. Então, as farmacêuticas, elas estão começando a ter esse apoio, porque o ano passado que inaugurou o GT de Mulheres, então é tudo muito novo no estado de Mato Grosso para a área da farmacêutica, e nós estamos aí na coordenação disso daí. Que maravilha, uma coisa puxa a outra, tudo dentro de um Total, único propósito, né? Ai, doutora, total. fazia tanto tempo que a gente não tinha esse bate-papo maravilhoso, né? E você que É, está nos assistindo, está acompanhando aí as redes sociais da doutora Elis Vane, você pode seguir, tá? Entrar em contato com ela, apareceu aí o contato dela, tá? Doutora, o nosso horário já está aqui, ó, o Diogo já avisou ali que está acabando. acabando, eu É, falo, que né? pena. Eu quero saber se você quer acrescentar nesses 4 minutos, eu acho que temos. 6 Uhum. minutos, né? Quer acrescentar alguma coisa que é muito importante para agora, tá, doutora? Fique à vontade. Tá. Eu gostaria de agradecer a Deus, em primeiro lugar, por estar nesse projeto de vocês, por ter o convite. Eu gostaria de falar para você que está ouvindo o podcast, que não importa a situação que você está passando, mas se você crê em Deus, todas as coisas vão cooperar para o seu bem e que você sempre esteja conectado com pessoas que te levam para um lugar maior e melhor. Como Deus me conectou ao Carlos, como Deus me conectou a Nilce, a equipe toda sempre me abraçou. Então, assim, eu sempre oro assim, Deus me conecte com pessoas que me façam grande, que me tornem como eles. Então, se você às vezes acha que você tem algo para deixar para o mundo, comece a seguir aqui o podcast, comece a comentar, quem sabe te convidam para contar a sua história. Hoje, a maior riqueza que a gente pode deixar para o ser humano é o conhecimento, é aonde você deve ir, né? E hoje eu penso assim, nada é por acaso. Tudo tem um propósito. Quando você entrega o seu dia ao Senhor, o Senhor conecta você com pessoas do Senhor. Então, tudo tem um propósito. Eu estar aqui é um propósito de Deus, e eu sei que amanhã vai estar outra pessoa, e pessoas vão ser evidenciadas através desse projeto. Então, deixe Deus ser Deus na sua vida, porque quando Ele conduz você, você vai sem medo, pode ter as borboletas na barriga como eu, porque eu sou ser humano, você também, mas não deixe de acreditar,
na obra que Deus tem para você. É isso. Que fechamento sensacional para você que nos acompanha aí do outro lado da telinha e para mim também, enquanto profissional aqui, como entrevistadora, né? Recebi uma mensagem maravilhosa. Então, você não perde por esperar, tá bom? Procure a doutora Elis Vane e fale com a gente no direct. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, doutora. Dê um tchau aí para essa galera. Tchau. Obrigada. Tchau.